Olá, pessoal. Me desculpe a demora de colocar vídeos, mas agora eu voltei e eu quero falar um pouco hoje de algo que eu já tenho falado. Eu tenho falado sobre os 3 pilares que mantêm equilibrada a vida de uma pessoa e a vida de uma família. E hoje eu quero continuar falando sobre a ordem, que é a hierarquia, onde o pai e a mãe são sempre grandes e o filho é sempre pequeno. Isso é sobre o respeito e a valorização que a gente dá ao mais velho. E hoje eu quero lembrar dos avós. Como são tratados os seus avós na sua casa? Aquele senhorzinho bem velhinho, fraquinho, a vovó está velhinha, está fraquinha. Como eles são tratados? Eles têm o direito de falar, eles têm o direito de serem ouvidos ou não? Ou ninguém quer escutar eles? Eles têm direito de dar uma opinião, de expor ideias, de falar dos sentimentos deles ou não? E se isso estiver acontecendo, isso está em ordem? Qual é o valor que o nosso idoso, fraquinho, velhinho está tendo dentro da nossa família, dentro da nossa casa? Gente, eu tenho trabalhado com muita gente e eu descobri que a maioria das pessoas, principalmente os mais jovens, eles não conhecem a história da família. Eles não sabem como foi a infância do pai, da mãe, imagine dos avós, né? Não sabem como os pais foram criados, não sabem como eles foram tratados na infância, na adolescência, na juventude, as dificuldades que eles passaram. As pessoas não sabem. Então, eu sempre coloco as pessoas a irem em busca dessa história. Eu peço a elas, senta com o seu pai, com a sua mãe e pergunta, queira saber da história deles. E sabe que quando a gente conhece a história dos pais e a história dos avós, isso nos ajuda a gente curar as nossas dores emocionais do presente. Uma pessoa, uma família sem história, gente. O que é? Então agora eu quero pedir a vocês. Olha, aproveite a sabedoria dos seus avós, porque eles têm sabedoria. Eles já viveram uma vida inteira e podem dizer para vocês o que é melhor. Eles podem indicar caminhos para vocês, que vai facilitar a vida de vocês. Incentive seus filhos a conhecerem a história dos avós. Incentive seus filhos a conhecerem a sua história. Conte para eles como foi a sua história, porque quando nós trabalhamos na terapia com as pessoas e no princípio elas não sabem como foi a história do pai, da mãe, ela não conhece nada. Então eu peço para elas conhecerem. E quando elas voltam conhecendo essa história, ela volta diferente. Ela volta compreendendo muita coisa que ela até então não compreendia. E eu digo para você, aproveite a sabedoria dos idosos, converse com eles. Pergunte para eles como foi a sua infância, como foi a sua vida. Me conta da família,
Me conta dos nossos antepassados, dos meus bisavós. E quando você faz isso, enquanto você passa a ter conhecimento da sua própria história, porque a história deles é a sua história também. Então, enquanto isso, você cria um laço de amizade com eles. Você tira esse idoso da solidão, muitas vezes, de não ter como falar com alguém. Você fortalece esse pilar da ordem, que é tão importante para você e para todos nós. E você muitas vezes vai conseguir curar as suas dores emocionais do presente com a história do passado, porque você vai começar a compreender melhor a sua própria história. E ali você vai estar também ensinando seus filhos a prestarem atenção na sua história e na história deles. E a contarem também a história deles e a sua história para os seus netos, para os filhos deles. Veja, é uma corrente. Você pode melhorar muita coisa na vida da sua família dando essa atenção aos seus antepassados, aos seus avós, aos seus pais. Quem tem bisavó até pode usufruir disso. Para quem não sabe, eu já sou bisavó. Eu já tenho bisneto com 16 anos. E eu sei o quanto é importante para eles saberem da minha história. E eu pretendo passar para eles muito da minha história, da história dos meus pais, da história dos meus avós, e para muitos eu já contei. E pretendo continuar contando. E peço a você que você faça a mesma coisa. E um beijo no coração e até o próximo vídeo.